Senhor se agrade disso. Nós oramos te pedindo, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Certo? Então vamos lá. Vou hipotetizar uma conversa falando sobre pessoas e depois eu vou trazer para o contexto bíblico. Um grande professor virou para um aluno e falou assim: olha, eu não vou conseguir mais dar aula aqui, eu preciso que você dê aula por mim. Eu realmente não tenho mais condição. Eu preciso atender a todas as outras unidades da faculdade onde eu dou essa aula. E ele chamou um aluno, um jovem ali, mas que estava pronto para aquilo. Então ele reconheceu, poderia outras pessoas substituir, mas ele enxergou naquele aluno uma pessoa apta para dar seguimento, continuidade nesse trabalho dele. Ele enxergou que aquela pessoa poderia representá-lo. E esse professor, ele tinha uma peculiaridade, porque ele realmente era uma pessoa que tinha dificuldade em delegar, queria fazer tudo, mas para ter visto num jovem a possibilidade desse jovem representá-lo tão bem quanto se fosse ele, esse jovem era uma pessoa que se destacava. Não contente ele se destacar, ele aceitou o convite. Aí esse jovem passou um tempo, ele deu um feedback para esse professor e falou assim: ó, professor, eu estou com uma dificuldade. Eu não estou com dificuldade em dar aula, em acordar cedo, em estudar o conteúdo, em corrigir provas, nem nada. A minha grande dificuldade é que os alunos que eu dou aula são mais velhos que eu. Isso daqui está me atrapalhando. Isso daqui está colocando em xeque a minha idade. Isso daqui está colocando... Estão pensando se realmente tudo aquilo que eu estou falando eu de fato tenho essa experiência. Então, supondo que essa experiência que eu tenho é do que eu aprendi, não daquilo que eu vivi. E eu estou com essa dificuldade, eu não sei muito para onde eu andar, porque o conteúdo não me dá essa insegurança daquilo que você me confiou. Mas o que está me dando essa insegurança é que tudo que eu tenho falado está sendo colocado à prova. E eu estou com essa dificuldade. E essa dificuldade que essa pessoa teve, guardados os exemplos aí de idade, ou pode ser outras circunstâncias, nossas palavras são colocadas à prova. Todo dia, as nossas promessas, os nossos comentários de mudança, a hora que a gente se identifica que está faltando algo que a gente não está conseguindo, para que aquilo encaixe. Está faltando algo. Simplesmente está faltando algo. Simplesmente eu andei todo o tempo e parece que ainda falta alguma coisa. Eu não sei mais o que fazer. Estou pedindo ajuda. E o Senhor me confiou um trabalho e eu estou devolvendo para o Senhor esse parecer daquilo que você me fez. Desse trabalho, dessa incumbência que você me deu e que eu aceitei. Aceitei porque quis, aceitei porque eu estou preparado e aceitaria de novo. Só que chegou um ponto que eu estou precisando de ajuda, de orientação. Por onde eu vou, o que eu faço? Aí esse professor, ele vira e fala assim: você vai fazer o seguinte, você não vai mais falar nada. Você não vai ter que ouvir praticamente mais nenhum comentário, nem muito menos conversar com essas pessoas. Você não vai precisar de nenhuma forma dialogar sobre esse problema mais. Aliás, apaga tudo isso que estão falando, esse tipo de problema que criaram contigo. Você só vai ali entrar, dar aula, entrar mudo, sair calado. Mas você vai fazer uma outra coisa no lugar de você falar e dialogar, e de querer convencer, e de querer explicar, e de querer provar, e de querer isso, e de falar inclusive que foi o próprio professor que colocou ele lá. Você não vai falar nada disso, mas você vai fazer um outro negócio que vai ser muito mais impactante do que os seus comentários que você fez até hoje, do que essa necessidade de convencimento. A partir de hoje você vai passar a viver como exemplo. E eu vou te dar 5 itens aqui para você, para que as pessoas vejam através do teu comportamento estes 5 itens, para que você seja exemplo nestes 5 passos que eu vou dar para você. E ele foi lá e ele criou, ele categorizou cada um desses passos que ele deveria de dar.
Esse professor chamou esse aluno e falou assim, ó, se você puder ser exemplo, se as pessoas puderem enxergar estes 5 itens em você, você nunca na sua vida vai precisar abrir tua boca para convencer, para explicar, para dialogar, para nada. Porque você não vai mais ter esse esforço, esse trabalho. Automaticamente você vivendo isso, está tudo explicado. O que você pensa, quem você é, por que você é, para onde você... tudo. Uma vez que esses 5 itens, essas 5 características, tornem-se visíveis nos seus comportamentos. Então, Timóteo, eu, Paulo, sou o líder que te incumbi desse ministério e você aceitou, você tem uma tarefa de não pense mais o que você vai falar, quando você vai falar, e não viva com esse desgaste de que você tem que ser aceito, porque não tem essa de ser aceito, porque não são as pessoas que escolhem. Isso daí está lá no Velho Testamento, quando o povo que era governado por juízes decidiu que o povo hebreu deveria ser governado por um rei. E aí o profeta, quem que era o profeta da época? Essa é a história de um profeta. Samuel virou e falou assim, vocês querem rei, toma rei então. Que assim seja. Samuel então ele entendeu esse clamor, tenha bondade. E eles tiveram rei. Isso daí é o Velho Testamento. Não tem essa de que a gente que escolhe quem lidera a gente. Quem escolhe quem há de liderar as outras pessoas é Deus. A maior prova disso é que Paulo vai falar em Romanos lá no capítulo 13, que é ele quem delega as autoridades. Stefano, mas eu não concordo com os meus pais. Foi ele quem delegou essas autoridades na sua vida. Stefano, eu me oponho radicalmente à presidência, aos governantes do nosso país. Não ore para com que Deus muda. Se você quiser orar para com que Deus mude as pessoas que estão lá, você está falando para Deus, eu não confio no teu agir. Tem que orar e falar assim, ó Deus, faça a tua vontade. Obrigado, porque do muito problema tem um pouquinho de alegria, de felicidade, um pouco para viver, para aproveitar. E a palavra de Deus é categórica sobre isso. E eu só estou navegando nisso daí para falar que Paulo abençoou Timóteo para o trabalho, para cuidar de um grupo de pessoas, de uma igreja, que esse jovem estava tendo dificuldade, porque tinha muita gente mais velha, que tinha contato com Paulo, e que agora perdeu o contato com Paulo e Timóteo virou o intermediador. Ele dá o feedback para Paulo de como está o comportamento da igreja, e Paulo, que não vai mais lá e não tem tempo mais de atender a essa igreja, só esta igreja, está confiando o trabalho para Timóteo. Ele fala, Timóteo, faz o seguinte, vai, e a partir de hoje o seu trabalho vai ser um só, você vai ser padrão aos fiéis. As pessoas, quando elas quiserem saber aquilo que você tem para falar para elas, você não vai mais precisar falar, vai bastar olhar a tua vida. Vamos fazer isso combinado? Vamos fazer isso combinado. Ele vira e fala assim, ó, Timóteo, você vai se tornar exemplo, um padrão, uma pessoa, modelo para ser seguido na palavra em primeiro lugar. Timóteo, para você ser padrão na palavra, você tem que conhecer a palavra. Não dá para você, se você quiser falar da palavra, é bem-vindo. Se você quiser discutir sobre a palavra, não faça isso, porque Paulo, vou falar em outras cartas depois, Tiago, irmão de Jesus, vai falar em outra carta depois, e todo mundo na Bíblia vai falar depois, que se você bater papo com quem já conhece a palavra sobre a palavra, não tem sentido. É a mesma coisa que você ensinar a receita para quem te ensinou a receita. Tem sentido? É a mesma coisa que você explicar a palavra para quem já entende da palavra. Não vira nada com isso. Então falar sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, é legal, é aceito, ok, perfeito. Mas chega uma hora que isso não funciona. Chega uma hora que é o teu exemplo, é a tua vida, é o que você faz, é o que você deixa de fazer, é o teu comportamento, as tuas decisões que vão falar se aquilo é ou não é. Em primeiro lugar, você vai ter que ser exemplo na palavra, porque se você quer falar da palavra para uma outra pessoa, você vai viver essa palavra aí, tio. Jesus, com 12 anos, já estava batendo papo com o fariseu, dentro do templo, falando sobre as Escrituras. E Jesus não era Deus, ele era homem, mesmo sendo Deus, era homem.
Lá em Filipenses fala que ele, subsistindo, sendo Deus, ele abriu mão para vir como homem. Então ele já sabia as escrituras porque estudou. Ah, mas José passou para ele? Não passou, porque José até vivia ali no meio da Torá, da lei judaica, mas ele se dedicou ao aprendizado. Então, para nós, se nós quisermos passar o conteúdo da palavra que a gente acredita adiante, uma hora não vai fazer mais efeito você falar dela. Não vai. Talvez no começo vai criar uma empatia, mas logo passa. E aí é o exemplo de vivência nela que vai fazer a diferença. E aí, Timóteo, você não vai ter que se preocupar se a pessoa é mais velha que você, mais nova que você. Ela simplesmente vai ver que você domina a palavra e vive ela. E se alguém quiser saber de alguma coisa da palavra, porque você sabe a palavra e vive, você vai poder dar orientação para todo mundo. Mas não é só nisso, Timóteo. Você vai ter que também se tornar padrão, se tornar exemplo na palavra, mas também no procedimento. Como assim eu me tornar padrão no procedimento? Porque a Bíblia ela tem direcionamentos sobre os comportamentos a serem tomados, especialmente na relação entre irmãos. Homem e mulher, pais e filhos, filhos aos pais, servos aos seus senhores, ao famoso patrão e empregado. Tem todo tipo de relacionamento na palavra de Deus. Só que, mais uma vez, pode ser lido, estudado, pregado, esse relacionamento, mas, Timóteo, você também não vai mais falar sobre como deve funcionar o comportamento de cada pessoa. Seja o âmbito que for, da pessoa na empresa, da pessoa perante a sua esposa ou ao seu marido, com os seus filhos, você não vai falar nada, você vai viver. E a hora que verem em você, um jovem, que tem padrão de comportamento, vão vir perguntar para você como deve se comportar. Que você é padrão, você já virou exemplo e referência. Mesmo que você ainda não seja um pai ou uma mãe, você vai ser padrão de comportamento e vão te perguntar o que eu deveria fazer nessa hora, nessa situação que eu estou. Então, Timóteo, você vai ser esse modelo na palavra de Deus, no comportamento, na palavra, no procedimento, o comportamento e no amor. Timóteo, você não vai falar mais de amor para essa igreja. Esse pessoal que você está cuidando aí, para um pouco de falar de amor, você vai amá-los. E a Bíblia fala disso, categoriza o amor com doação, com a renúncia e a hora que eu me dou em benefício de outro. Isso aí está lá em João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo, de tal maneira aí, deu o seu Filho. Então tudo aquilo que é entrega, que é doação, isso é amor. Stefano, mas eu faço algumas coisas ainda, mas eu ainda não estou fazendo porque eu quero, eu ainda faço porque eu sei que eu devo, mas eu ainda não cheguei na parte de eu fazer porque eu realmente quero fazer. Repetir, eu estou, Stefano, ainda amando as pessoas porque eu vejo que eu devo amá-las. Eu ainda não cheguei ainda no ponto de amar as pessoas porque eu quero, porque aquilo ali já virou automático, aquilo ali eu realmente amo porque amo, não mais amo porque eu tenho que amar. Não é mais obrigação, Stefano, ainda é obrigação. Eu quero que venha logo a época que vai ser natural, eu vou amar e não vou nem estar vendo. Você chegar assim, começa amando, nem que você tenha que forçar a amar. Aprenda a amar. Amar não é um sentimento que você tem para uma outra pessoa. Esse amor é um dos amores, vamos falar assim, que se diz, que se relata a palavra de Deus. O outro amor é quando você não tem sentido algum você ajudar uma pessoa. Aliás, se tem uma pessoa que você não deveria talvez ajudar, é essa que está vindo na sua mente agora. Mas o fato de você não querendo, não precisando, se doar o seu tempo, os teus recursos, com o teu conhecimento, da forma que for, isso é amar. Aliás, Timóteo, se você for falar do amor de Cristo para essa pessoa, ela vai dar risada de você. Mas na hora que você ajudar essa pessoa que te fez o mal, você pode passar um ano falando do amor de Cristo para ela. Mas esse abraço que você der nela vai falar mais 200 vezes mais. Vai tomar uma proporção que nem você vai entender. Que a mensagem vai entrar no coração dessa pessoa e as palavras talvez não entrassem. Então, Timóteo, tudo que você fizer, ame as pessoas para que elas entendam através das tuas atitudes que o amor é isso.
É você se doar em benefício de outras pessoas. Aliás, você deixando de bater boca com essas pessoas e deixando de ter que se explicar quem você é, de onde você veio, por que você que está cuidando dessa igreja, e amá-las independentemente delas criarem objeção, resistência ao teu ministério, vai ser amor, vai quebrar essa barreira que está sendo criada. Porque você já é exemplo na palavra, no procedimento, no seu comportamento, no amor. E ainda faltam outras duas coisas, Timóteo, que daí você nunca mais precisa abrir sua boca na vida. Timóteo, você não vai também falar mais, eu não quero mais você falando muito sobre fé. Fé é um negócio que eu não quero que você fale, não cria nem sequer também definição. Mas o Paulo, lá em Hebreus, acredita-se que Paulo mesmo tem escrito a carta, mas não se sabe, lá em Hebreus, capítulo 11, vai falar, tem definição de fé. Como é que se há um conteúdo bíblico, como é que eu não vou falar de fé? Eu vou falar de fé? Eu tenho que falar de fé, eu tenho que falar de fé dentro da minha família, dentro da minha casa. Tenho que falar de fé dentro da minha empresa. Tenho que falar de fé no meu relacionamento. Eu tenho que falar de fé? Não, você não tem que falar de fé. Você tem que viver, você tem que agir como quem tem fé. E eu expliquei aqui semana passada, na retrasada, que fé não é aquilo que você... Fé é, eu tenho um sonho, eu materializo esse sonho, eu sei exatamente o que eu quero, aí eu pego isso e eu faço o que com esse meu sonho? Aí começa a ser fé. Porque quando eu materializo, eu falo, se não for para ser assim, não está do meu gosto. Daí não tem nada de fé, daí é teimosia, daí é bobagem, daí é sonho, tá bom. Fé é a hora que eu falo, Deus, é isso que eu quero, vírgula, mas o que o Senhor tiver para mim, eu tenho certeza que pode não ser isso, mas que vai ser melhor, vai me fazer muito melhor do que eu estava imaginando. Aliás, eu pretendo até descobrir o tão tolo que eu era de te pedir só isso. Isso é fé. Então Timóteo, ele não poderia falar das coisas que ele queria, porque fé também não se fala. Você não estimula ninguém a ter fé. Isso daí são os coachings aí que tentam estimular todo mundo a ter uma reação, um comportamento diferente. Isso vem da pessoa. E aí existe só uma receita dentro da Bíblia que estimula, que ela ativa, que ela resgata o que está adormecido, essa fé dentro de você. Que fé não tem jeito. Eu não tenho fé. Não, você tem fé, você não ativou. Mas eu tenho pouca fé. Não, você tem bastante fé. É que do pouco que você ativou ainda não é o suficiente para você. Está te faltando ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Os discípulos, eles no começo do ministério não tinham fé. O mesmo doido que lá no começo falou, Jesus, você está louco? É o cara que pregou depois para 3.000 pessoas, o Pedro. O cara que não tinha fé, desajuizado, descabeçado. Já falei sobre ele, tem no canal. Timóteo, você vai ser exemplo de fé. Que tudo aquilo que você fizer, meu amigo, faça com fé, porque tudo aquilo que você fizer que não provenha de fé, o que você fizer que não provenha de fé é pecado. Tudo aquilo que você fizer, Timóteo, faça para agradar a Deus e não a homens. Timóteo, resumo, torna-te exemplo como o que você fizer, faça para agradar a Deus. Se você tiver objetivando agradar do mais detalhezinho que for um homem, meu amigo, a fé para você vai ser só um instituto bíblico que você já aprendeu a definição, você não vai viver lá nunca. Mas e se Deus não me der aquilo que eu quero? Então, meu amigo, nós somos todos filhos mimados. Porque a palavra de Deus fala que quando ele age, quando ele responde, a vontade dele vem com 3 características, vem tapa de 3 lados. Ela vem boa, ela vem perfeita e agradável. E se não está sendo, se você acha que Deus já te respondeu, não, ele não respondeu, você que está ansioso. Porque a hora que realmente ele responder, vai ser melhor do que sua expectativa. É o nosso Deus, a palavra não mente. E por fim ele fala que você também vai parar de falar. Você só vai agir, o teu comportamento vai fazer você ser padrão, ser modelo, ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé. E tem esse último que é tão difícil, é tão místico na nossa cabeça que a gente não entende. E na pureza. Timóteo,
não fala sobre pureza, porque pureza não se fala. Timóteo, pureza, que é o que nós vamos chamar depois de santidade, de eu me separo, eu me distancio do pecado, o pecado está aqui e eu vou correndo do outro lado, isso daí não se fala disso. Você tem que falar o que é o pecado, mas você não tem que falar que você tem que sair e ir longe dele. Isso daí o Espírito Santo fala a cada um de nós. Ah, eu não sei qual é o pecado que eu tenho. Para com isso, velho. A gente sabe muito bem. Se você não sabe o pecado que você tem, senta com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, você vai descobrir uns 10 na primeira conversa. Se você fizer essa conversa uma vez por semana, você vai fazer uma lista. Quem tem muita dificuldade de saber o pecado que tem que fazer isso, é um teste gostoso. Aí você fala assim, mas fala devagar, não fala as coisas muito impactantes, mas fala para a pessoa falar, para te ajudar. Timóteo, a hora que as pessoas verem que você poderia se dar o luxo de muita coisa, e que você resiste ao pecado, o pessoal vai falar assim, Timóteo, como é que você faz isso, cara? Timóteo, como é que você entende tão bem da palavra? Timóteo, como é que você consegue se comportar tão bem? Timóteo, como é que você ama tão bem? Timóteo, como é que você determina essas suas ações e você acredita que vai dar certo, e você se lança? E Timóteo, como é que você consegue resistir ao pecado? Timóteo vai ser chamado por todos os membros dessa igreja para ter que falar depois o porquê, o porquê, o porquê, o porquê e o porquê de tudo isso. Porque não precisa falar antes. Vive e você vai ser chamado para explicar depois. Amém? Amém. Está lá em Timóteo 4,12. Como ser exemplo? Ser exemplo em quê? É a determinação de Paulo para Timóteo. Isso? Olha só.